Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Hebreus, capítulo 11, seguindo. E que direi, certamente me falará do tempo necessário que referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio de fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram a fuga dos exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até que as algemas e prisões foram apedrejados, povoados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não digno, errante pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio a provações. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos a todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso ignomia a esta, assentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis demasiadamente em vossa alma. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais endurecida a exortação que, como filhos, discorre convosco, filho meu, nos menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando volo por eles reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho, a quem recebe. É para a disciplina que preservais. Deus vos trata como filhos, pois filho há que é pai que não corrige? Mas se estais sem correção de que todos têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, e não nos corrigimos, respeitamos, não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não aparece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ou depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercido frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não
extravie o que é marco ante seja curado, a exortação, a paz, a pureza, segui a paz com todos, santificação sem qual ninguém verá o Senhor, alternando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio de muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O contraste entre Sinai e Sião, ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente a escuridão e as trevas, a tempestade, ao clangor da trombeta e o som das palavras tais de quantos ouviram, suplicaram e não lhes falasse mais, pois já não suportam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo de Moisés, disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tende chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos juros aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis aos que falam, pois senão escapam aqueles que recusam ouvir quem divinamente vos advertia sobre a terra, muito menos os que nos desviávamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça pela qual servimos a Deus, de modo que agradável reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Os deveres sociais sejam constantes ao amor fraternal. Não negligencieis hospitalidade, pois algum praticado sem saber acolheram anjos. Alguém praticando-a sem saber acolher um anjo, lembrai dos encarcerados como presos com eles, do que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digo de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja vossa filha sem alvareza, contendai-as com coisas, tende porque ele tem dito: de maneira alguma te deixei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Os deveres espirituais, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto se vale estar
no coração, confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito com isto se preocuparem. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote com oblação pelo pecado têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saímos, pois a ele fora o arraial levado ao seu vitupério. Na verdade, não temos